E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje. Semana passada acabei nem gravando, né? A gente fica na correria do dia a dia. Falei que ia retomar devagar, eu avisei que ia retomar devagar. Então, assim vamos. Assim vamos. Copinha chegando às suas fases finais, né? O mercado já vai ficando um pouquinho mais modesto, se é que a gente pode dizer assim, para algumas equipes, muito investimento, né? Como o Internacional de Porto Alegre. Mas enfim, Corinthians também investindo bastante, tá? Mas com o início do Campeonato Paulista agora, né? Fiquei devendo falar um pouco de Copinha e eu acho que eu vou continuar devendo. A gente vai repercutir muito sobre a final e o campeão da competição, né? O Corinthians está chegando, hein? O Corinthians está chegando perto, hein? De mais um título para ser soberano, não vamos. Para manter, né, a sua supremacia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfim. Ao final do podcast de hoje, a gente vai ouvir este personagem aí, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que encarou o Novo Horizontino. Olha, gente, não dá para esperar muita coisa das equipes no início de temporada, né? Não dá para esperar muita coisa. A gente sempre inicia a temporada com aquele discurso de é início de temporada, né? As equipes do interior já estão trabalhando há mais tempo, a galera ainda tá com um pouquinho de falta de ritmo de jogo. O Everton, por exemplo, o goleiro do Palmeiras, claramente sem ritmo de jogo, né? Claramente, ele deu umas espalmadas meio. Fez defesa difícil, é verdade, mas deu umas espalmadas ali meio estranha. Ficou muito claro, é muito evidente que os jogadores ainda não estão tão bem entrosados, existe uma grande falta de ritmo de jogo, mas eu sempre. Isso é uma postura que eu venho adotando desde o ano passado, tá? Que aí eu ficava nessa de, pô, é início de temporada, vamos ter calma, vamos ter paciência, tá? Não tô aqui falando que é pra gente sair correndo atrás de a caça às bruxas, a famosa caça às bruxas, né? Querendo condenar e demitir um treinador, uma comissão técnica, longe disso, mas eu me recordo de ter ouvido do Mauro César Pereira, né, grande jornalista, falando que, cara, a gente fica usando esse argumento, a gente fica usando essa justificativa, né? Não é argumento, essa justificativa de que é o início de temporada, tá todo mundo em ritmo lento, é a gente dar argumentos para futebol ruim, né? Então eu concordo que tá sem ritmo de jogo, fisicamente ninguém tá bem, tá longe do seu 100%, o entrosamento tá longe de ser ideal, mas eu não vou ficar essa temporada. Eu já tinha dito isso ano passado, e essa temporada eu vou seguir nessa linha de raciocínio. Eu entendo e é importante a gente sempre contextualizar, mas eu não vou ficar dando mais argumento para futebol ruim, né? Até porque a qualidade individual dos atletas, né, eu acho que ela meio que se pagaria. Deveria ser um jogo um pouquinho mais equivalente. Por mais que do outro lado você tenha um time esforçado, que corre muito, que está se preparando há mais tempo, a diferença técnica entre os jogadores individualmente, isso deveria pesar. Isso deveria entrar na balança e deveria ser um jogo mais parelho. E na minha modesta opinião, não foi um jogo parelho. O Palmeiras mereceu perder do Novo Horizontino, foi um jogo péssimo, na minha opinião, dando contra-ataque o tempo inteiro, deixando muito espaço nas costas, linha de impedimento inexistente, tá? A gente vai falar de tudo um pouco e ao final ouvir um pouquinho do Abel Ferreira, que obviamente vai defender os seus e este é o trabalho dele, mas eu não sou o treinador do Palmeiras, então aqui eu falei e volto a repetir, não tenho porquê ficar. A gente pode contextualizar mais uma vez, é sempre importante. Campeão brasileiro, os jogadores tiveram umas merecidas pausas, talvez não tenham feito pouquíssimo nas suas férias em relação à manutenção da parte física e com todo o merecimento, tá? Com todo o dinheiro que eles ganharam, tem que aproveitar a vida mesmo. Mas a partir do momento que você entra em campo, você é um profissional e aqui, cara, eu já parei de dar argumento para futebol ruim. Se você entra em campo, na minha opinião, você está entrando em campo para cumprir com os seus compromissos como um profissional do futebol, então vai ser criticado de acordo, como tal, tá?
Enfim, bom, se não, faz que nem muitas equipes vêm fazendo, colocando uma garotada para jogar, e a gente vai falar de alguma dessas equipes, tá? É, bom, vamos lá. Fica o convite aberto para você, torcedor. Torcedor palmeirense, a gente vai ouvir um pouquinho do técnico Abel Ferreira. Cara, eu queria trazer apenas uma notícia esportiva hoje. Olha, muito, muito interessante, tá? Matéria do GE, por Thales Soares, CEO da empresa que analisará a arbitragem no Campeonato Carioca, diz sobre manipulação no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão. 99% convencidos, tá? Francês Thierry Hassanali, não sei qual é a pronúncia correta, garante precisão nos relatórios da Good Game, que preparou o relatório contratado por John Textor no ano passado, aquele famoso relatório do John Textor, quando o Botafogo começou a perder rendimento. Obviamente que ele cometeu um erro administrativo gravíssimo, né? Ao contratar um chefe indicado pelos jogadores, né? Então, assim, os funcionários, entre aspas, contratam o chefe, né? E a gente já viu isso tantas e tantas vezes no mundo esportivo, e ele, como um grande empresário, né? No mundo empresarial, ele sabe que isso não deve funcionar, né? Mas ele, assim mesmo, não banca, né? O seu erro de gestão e preferiu fazer um relatório, né? Para contestar os muitos erros. Curioso é que, né? Enfim, o relatório deveria ser para todos, né? Aqui, ó, o Palmeiras aconteceu isso, né? O Palmeiras que até então era um dos principais favoritos ao título, junto com o Botafogo. Com o Palmeiras tantos jogos errados, com o Flamengo tantos jogos errados, com o Atlético Mineiro tantos erros, tantos jogos errados não, tantos erros de arbitragem, né? Enfim, né? Eu só digo isso porque ele tem que defender a sua equipe, obviamente, mas para ele dar sustentação e embasamento teórico, né, na sua tese, ele tem que fazer isso para todos, né? Enfim, vambora. O sonho de quem trabalha no futebol é encontrar uma forma de reduzir cada vez mais a margem de erro da arbitragem. Vai ser muito difícil, porque é um componente humano e está sujeito a isso. É passível a isso, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que não, se eu não estou enganado, eu acho que, se não me engano, né? É complicado, né? Se eu não estou enganado, acho que foi ontem, né? Eu estava vendo o jogo da Portuguesa com Inter de Limeira. Deixa eu só pegar aqui para não falar bobagem. É isso mesmo. A Portuguesa e Inter de Limeira, né? A Inter de Limeira naquele momento estava ganhando e teve um lance na penalidade, um pênalti, um possível pênalti a favor da Portuguesa, né? Que o jogador da Inter, ele abre o braço, né? Aumenta a sua área corporal e impede a bola de passar. A dúvida ali é se foi na grande área ou não, tá? E ali os jogadores foram para cima da Edna, né? Houve um pedido de revisão do árbitro de vídeo que não veio a acontecer e o jogo seguiu, né? Felizmente para o torcedor da Lusa, a Portuguesa ganhou o jogo, mas naquela altura estava perdendo. E não houve qualquer tipo de ensaio de revisar uma jogada que para mim era claramente escandalosa, né? A dúvida, na minha opinião, é se o lance aconteceu dentro ou fora da área, mas era um lance claríssimo, né, de penalidade. Não houve qualquer movimento, né, de analisar a imagem com mais cuidado, né? Enfim, talvez, eu quero acreditar, sempre quando isso acontece, eu quero acreditar que o protocolo do VAR foi seguido. A Edna viu dentro de campo, o árbitro de vídeo ficou em dúvida, e nessa dúvida ele preferiu manter a decisão da arbitragem dentro de campo, né? Porque o árbitro de campo, a decisão dele, na minha opinião, ele é o voto de Minerva, se a gente pode dizer assim, né? Então, se há uma dúvida, então é isso que eu quero acreditar. Mas, como eu disse, o jogo ficou parado por pouquíssimo tempo, eu duvido muito que houve alguma revisão cautelosa, né? Por que eu estou dizendo isso? Não estou querendo dizer que a Lusa foi prejudicada, até porque o lance para mim é muito difícil. Mas é essas coisas, né? Quando a gente fala de erro humano, erro na arbitragem, tem esse componente. Existem os árbitros dentro de campo que assistem o jogo numa velocidade, numa frequência e com ângulos extremamente privilegiados, ângulos esses de visão que às vezes nem o árbitro de vídeo tem. E no árbitro de vídeo nós temos tantos outros profissionais que vão analisar as jogadas, enfim. A única forma de minimizar isso
é que agora com o crescimento, né, das inteligências artificiais, talvez essas poderiam indicar com um pouquinho mais de precisão, com o tempo, né? A inteligência artificial, o computador lá vai estudando jogadas e estudando jogadas, e não ele determinar, tá? Isso eu sou totalmente contra, mas ele indicar, falou, opa, né? Porque o computador, com análise de imagens, né, o computador vai conseguir fazer cálculos, né, computar ali uma série de fórmulas físicas, né, velocidade da bola, posição do sol, sombra, e aí o computador, largura da linha dentro de campo, né, o computador vai poder dizer, olha, aqui é muito sugestivo que esse lance, eu cito aqui o lance da Portuguesa, por exemplo, no jogo contra a Inter de Limeira, esse lance muito provavelmente aconteceu dentro da área, muito provavelmente, né, de acordo com os meus cálculos, tá? E aí, obviamente, é apenas uma indicação. Isso não quer dizer que será marcado a penalidade, é apenas indicar que a infração muito duvidosa aconteceu dentro ou fora da área, ou em cima da linha, né? Se é em cima da linha, são outras coisas. Então, assim, vem para ajudar, né? Viria para ajudar, minimizaria muito o erro humano, mas o erro humano ainda continuaria. Eu acho que faz parte, é um esporte coletivo e tem que existir, tá? E tem que existir. O que eu não sou a favor é a falta de critério em diversas jogadas, em diversos lances que a gente acompanha ao longo de uma temporada e que para um árbitro vale, para o outro não vale, né? A falta de critério eu acho que é o que mais pega, né? Enfim, John Textor pode ser considerado responsável por apresentar a empresa ao Brasil. No ano passado ele pediu relatório sobre jogos do Botafogo, né? É isso que eu falei, jogos do Botafogo. Legal, sim, você vai analisar, mas e os jogos do Palmeiras, né? Quantos erros ocorreram contra o Palmeiras, né? Erros extremamente questionáveis, duvidosos. A gente chegou a ver no início da temporada o auxiliar técnico do Abel Ferreira dizer que sugerir, né, que era ruim para o sistema ter um bicampeão, né? E aí termina a temporada o Palmeiras campeão. Então você vê que ninguém está feliz. A arbitragem ela é caótica, eles são ruins, eles são mal preparados e a gente vê muitos erros humanos. Mas daí a dizer e sugerir que existe manipulação, aí eu acho que ele não está dizendo que existe manipulação, 99% convencidos, não está cravando. Mas aí eu acho que é algo, se realmente existem dados, né, dados relevantes, aí eu acho que é até uma situação de ir para a justiça e a justiça analisar avançar, dar início a uma investigação, analisar os números, né, analisar a metodologia, analisar outros casos ao redor do mundo e, de fato, avaliar se existe um risco substancial, considerável de ocorrer manipulação. A gente viu o escândalo ano passado da manipulação de resultados, né? Jogadores que se vendiam, até da própria Série A, jogadores que se vendiam para cometer um lance de falta ali, um cartãozinho, uma expulsão. A gente viu isso ano passado, foi um escândalo ano passado, né? A gente está falando apenas de jogadores, né? Você imagina a arbitragem. Jogadores ganham muito bem, né? Jogador de uma Série A, desculpa, né? Por mais que seja um jogador mais perna de pau, ganha um salário considerável, né? Ganha um salário bem generoso, né? Na casa de 6 dígitos, talvez. 5 dígitos, vai? 50 mil. Eu acho que um jogador aí mais perna de pau, com todo respeito, não tô aqui nem citando nomes, dá para ganhar uns 100 mil, tá? 6 dígitos, 100 mil. Você imagina para um árbitro que ganha aí 10 mil, 20 mil para apitar um jogo importante, né? Não estou sugerindo que eu só digo assim, é o elo mais fraco e pode acontecer, né? Pode acabar acontecendo. Então, se existem números importantes, eu acho que cabe, de repente, levantar, fornecer essas informações à justiça desportiva inicialmente, para que eles analisem e vejam se de fato há algum tipo de fundamento. Se não, são apenas números, são apenas coincidências, enfim, né? Vamos embora, tá? Vamos seguir. Passar um pouquinho rapidamente pelos resultados do campeonato carioca, Taça Guanabara. Eu não vou dar tantos destaque, até porque as principais camisas, e aqui a gente respeita todas as camisas, mas também não vou ficar de mimimi, né? Não vou ficar peço perdão, mas não vou ficar de demagogia aqui, né? A gente quer falar dos grandes, né? Todos são grandes, tá, gente? Mas assim,
das grandes torcidas. E as principais equipes do Campeonato Carioca ainda em aquecimento, jogando com uma garotada, né? Jogando com muitos garotos, mas Botafogo iniciou vencendo o Madureira, o Flamengo 4-0 para cima do Audax, o Vasco venceu o Boa Vista e o Fluminense empatou com o Volta Redonda. Isso primeira rodada. Segunda rodada, o Botafogo venceu o Bangu, atual líder do Campeonato Carioca. O Flamengo empatou com o Nova Iguaçu. Jogo que aconteceu no mesmo dia em que o time titular, de fato, do Flamengo jogou lá nos Estados Unidos, né? Um amistoso contra o Filadélfia, né? Uma equipe de Filadélfia, se eu não estou enganado. E aqui o Vasco da Gama empatou, o Fluminense empatou com a Portuguesa. O Vasco da Gama empatou com o Sampaio Corrêa, também um Vasco recheado de garotos. E a tabela de momento é essa: Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, o topo da tabela, encabeçada aí pelas equipes de maior torcida do Rio, né? Não vou falar pelos maiores, né? Não gosto de ofender os torcedores das outras camisas, até porque todos merecem muito respeito, tá? Campeonato Paulista começou, o Bragantino começou perdendo o Água Santa, hein? O atual vice-campeão da competição já aprontou para cima do Bragantino, no Nabi Abichedid, na casa do Bragantino. O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão. O São Paulo, uma baita estreia, não só a estreia do São Paulo, mas a estreia de Thiago Carpini, um início bastante promissor, hein? Bastante promissor. Aí a gente vai ter que ter um pouquinho de calma, avaliar com cuidado, tá? Se o Santo André é uma equipe muito ruim, o ano passado foi, mas se realmente uma equipe muito ruim e o São Paulo sobrou por causa disso, ou se o time já começou realmente em alta frequência, e a gente também tem que dar uma moral não só para o Carpini, mas para o Dorival, né? Se é que a gente vai saber depois de 2, 3 rodadas, né? Como é que a equipe realmente se preparou essa pré-temporada para iniciar o Campeonato Carioca em alta frequência. Óbvio que jogou em casa, tem um fator importante, preponderante, jogou no Morumbi, tá errado aqui, escreveu o Morumbis, né? É o Morumbis, né? Se não me engano, o nome da arena agora, né? Teve naming rights e tudo mais. Peço perdão ao torcedor aqui, eu não me recordo exatamente, tá? Mas que eu tava falando, sobre São Paulo, eu prefiro ter um pouquinho mais de calma, né? De cravar como é que é o início do São Paulo, como é que foi a pré-temporada, até porque se a pré-temporada for boa, eu disse, a gente tem que dar uma moral pro Carpini, mas ele tá muito pouco tempo, né? Tá pouquíssimo tempo. A gente tem que dar uma moral pro Dorival também e sua comissão, que iniciaram, né, essa trajetória, e depois o Thiago Carpini veio a herdar. Mas um treinador de muito potencial, grande estreia, fica a minha torcida para que ele consiga repetir uma grande temporada, como ele fez o ano passado, né? Iniciando no Água Santa, depois do Juventude. Vamos aguardar, tá? Aqui o Palmeiras encarou o Novo Horizontino, empatou em 1-1. O jogo tava ruim, cara, jogo terrível. O Novo Horizontino até saiu na frente, o lance foi revisado no árbitro de vídeo, o gol foi anulado. Depois o Palmeiras consegue o gol, no finalzinho da partida toma um gol. Partida pavorosa do Palmeiras, na minha opinião. Já falei aqui, a gente vai ouvir o técnico Abel Ferreira, ouvir as explicações do treinador, mas pelo menos não perdeu, né? Se aqui a gente pode avaliar, já dá para ver que é óbvio que tem o componente do calor. Eu sempre falo aqui que eu sou da capital paulista, a capital estava relativamente gelada, né? Gelada não, gelada em relação aos últimos dias, uma temperatura bastante amena, bastante chuvosa, e em Novo Horizonte estava calor, né? Tava com bastante sol, algumas nuvens ali, mas tava quente, são coisas que pesam, né? Eu sempre falo aqui, a gente tem que contextualizar, né? Mas também não dá pra gente ficar passando pano. Volto a repetir, a partir do momento que os jogadores vestem a camisa e entram em campo, eles serão avaliados como profissionais do esporte, como devem ser, tá? E aqui o Corinthians encarou o Guarani, teve gol do Romero, hein? Belo gol do Romero. O início tímido do Corinthians, eu acho que o fator arena, né? O Química Arena pesa muito. Corinthians jogando em seus domínios. É uma equipe, mesmo jogando mal, equipe dificílima de ser batida. Não foi um grande jogo do Corinthians, também um jogo mais morno, mais ameno, mas um bom início. Um bom início de temporada para esse Corinthians que vem anunciando, o presidente Augusto Melo anunciando acordos aí multimilionários, né? Multimilionários. Cara, assim, quando houve, assim, vou fazer só um parênteses aqui, tá? Eu acho que o torcedor não tem nada com isso, tá? O torcedor, ele
ele tem que comemorar, tem que celebrar, são valores realmente significativos e que vão ajudar o Corinthians a se reforçar, a pagar suas dívidas, a sanear alguns problemas internos, estabelecer protocolos de gestão que permitam o clube ser sustentável pelas próximas temporadas e em pouquíssimo tempo chegar num patamar que tem hoje. Patamar, eu digo financeiro e administrativo, tá, gente? Chegar num patamar que tem um Flamengo hoje, que tem um Palmeiras hoje. Então, eu acho que o torcedor não tem nada com isso. O torcedor não é gestão, mas o torcedor faz parte, como é que a gente pode dizer assim, da auditoria, né? Da auditoria. Então, o Corinthians tem um privilégio, e muita gente não gosta, né? O Corinthians tem o privilégio aí de ter algumas mídias ligadas ao Corinthians, né? E vez ou outra eu cito aqui algumas notícias, né? E essas mídias, elas apuram, né? Elas apuram o que está acontecendo internamente, dívidas, como é que está sendo pago, contratos de jogadores, quem que pode estar chegando, quem que pode estar saindo, multa rescisória e o caramba, né? Que já citei aqui mais de uma vez, o canal Meu Timão, e várias vezes aqui cito Rodrigo Vessoni, para mim um dos grandíssimos jornalistas do nosso país, tenho um profundo respeito pelo Vessoni, muitas vezes ironizado, né, pelos jogadores do Corinthians, para mim de forma até desrespeitosa, um cara que é muito mais corintiano que qualquer jogador que hoje está no Corinthians, mas enfim, é uma mídia importante, né, e que traz informação para o torcedor, e aí é o que eu falo, eu acho que cabe o torcedor fazer o seu papel de auditor e pedir para que a gestão preste conta de algumas coisas, né? Os valores anunciados, eles são importantes, relevantes, altíssimos, sem dúvida nenhuma. E eu me empolgo assim como qualquer torcedor, né? Como qualquer outro torcedor. Cara, é um valor importante, né? É um valor substancial, um valor que vai ajudar o Corinthians a contratar grandes jogadores ou sanar suas dívidas, que está qualquer atraso salarial, direito de imagem, dívida com caixa econômica, enfim, né? Uma série de outras coisas. Mas é sempre importante a gente tomar cuidado, porque quando a gente fala de grana, né? Se fala de grana, a gente, óbvio que as casas de apostas, elas vêm com muita força e hoje são talvez as principais fontes de receita dos clubes, né? Hoje os principais camisas do futebol brasileiro têm como patrocínio master casas de aposta, né? E há pouquíssimo tempo atrás isso não existia, né? Então isso é uma possibilidade, mas quando aparece muita grana em questão de assim, alguns meses, são coisas que assim, onde é que estava essa grana antes, né? Por que ela só chegou agora? Por que esses valores são tão gritantes em relação a duas das maiores equipes hoje do futebol brasileiro, das duas mais fortes do futebol brasileiro hoje, que eu acabei de citar, né? O Palmeiras e o Flamengo. Por que esses números, por que essas duas equipes não conseguem algo semelhante? É óbvio que o Palmeiras, em termos de tamanho de torcida, não dá para se equiparar, né? Com todo respeito aqui, não é para o torcedor do Palmeiras ficar bravo, não tem o tamanho da torcida que tem o Flamengo, que tem o Corinthians hoje. Mas por que o Flamengo hoje, então, não tem o maior patrocínio disparado do Brasil e deveria ser algo impossível de ser alcançado? Deveria ser algo que o Corinthians, por exemplo, jamais pudesse alcançar o Flamengo em termos de patrocinador, tá? Não é aqui uma questão de orgulho ou de torcedor, é uma questão de lógica, tá, gente? O patrocínio, ele faz sentido. Eu sempre falo aqui, o patrocínio que o Corinthians, que foi anunciado, né, da Vai de Bet, é um patrocínio que para mim é plausível para uma equipe como o Corinthians. Não é um patrocínio absurdo, é um patrocínio plausível. Para o tamanho de torcida que tem o Corinthians, isso é um valor que para mim é justo. É justo, porque essa massa, de repente, vai comprar o produto, né? Vai participar das casas de aposta. Então, assim, é um mercado consumidor importante e a empresa de patrocínio master vai ter o retorno disso. Agora, é o que eu falo, por que de repente o Flamengo não tem o maior patrocínio master disparado? O Flamengo deveria ser absolutamente disparado, deve ser impossível de ser alcançado, né? E não é bem assim. Então, é o que eu falo, assim, são valores que para mim são justos? São, obviamente que são. Agora,
quando se anuncia, um parceiro aqui, um parceiro ali, é muita grana que vem daqui, é muita grana que vem dali, é, eu acho que são coisas que o torcedor não tem nada a ver com isso. O torcedor não é administrador, não é presidente do clube, mas eu acho que são coisas para o torcedor, de repente, acompanhar um pouquinho ali o canal Meu Timão, tá? Os próximos dias, as próximas semanas, para entender um pouquinho mais se é que vai sair alguma notícia referente a mais detalhes técnicos desses diversos contratos, tá? Porque a grana é muito boa, né? E assim, e se estão querendo dar essa grana, opa, que seja muito bem-vindo. Agora, qual o custo disso? Qual o troco disso? O meu medo, e aqui eu não estou sugerindo absolutamente nada, o meu medo é assim, pô, vamos fechar um contato com alguém, só que essa empresa aqui, esse alguém, vai virar empresário de um jogador, vai receber tantas cotas de tal jogador, promissor, é isso que eu não quero, né? É isso que de repente me preocupe. De repente o Corinthians está dando como moeda de troca parte dos direitos comerciais de alguns atletas extremamente promissores. E aí, para mim, não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Se de repente esse jogador é vendido para o Manchester City por uma cifra absurda, não vale a pena, tá? Essa grana que entra hoje, e é muito boa, não vai valer a pena no futuro, no longo prazo. É só esse o ponto. Não estou querendo dizer, não estou questionando a gestão do Augusto Melo, muito pelo contrário, tá? É um racha importante com o grupo político do André Sanches. Estou bastante confiante que vai ser uma boa gestão, mas quando se vê tantos números que na era do Ilho sequer chegavam perto qualquer acordo comercial, é coisa assim, da gente ficar, poxa, é legal, é bacana, eu acho que o torcedor tem que comemorar, mas eu acho que tem que ter uma certa cautela, de assim, o que tem mais aí? Qual que são as tecnicalidades desses contratos, né? Enfim, né? Enfim, o importante é que o Corinthians venceu, tá bem, em termos de resultado, o torcedor está feliz, não é um grande futebol ainda, início de temporada, não vou ficar aqui usando como argumento, mas quando se joga mal, o importante é vencer. E quando não se vence, a crítica e a cobrança vem, né? A crítica, só para mostrar a tabela, tá? O Água Santa que venceu o grupo do Palmeiras aqui, mesmo o grupo do Palmeiras lidera o grupo, Palmeiras, Ponte Preta, tá? Palmeiras empatado com a Ponte Preta, Corinthians venceu, 3 pontos, Mirassol vem na sequência, São Paulo também venceu, São Bernardo também venceu, e aí vem Novo Horizontino e Botafogo, tá? Vambora, vamos de entrevista do Abel Ferreira, né? Entrevista coletiva do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. E é por isso que eu falei, né? De repente você joga mal, e todo mundo vai jogar mal nesse início de temporada, tá? Todo mundo vai jogar mal, mas quando você vence, que não é um recorte, eu acho que a crítica tem que ser feita, mas quando você não vence, ela vem mais pesada. E a gente vai ouvir um pouco do técnico Abel Ferreira para entender, nas palavras do treinador, um pouquinho do que aconteceu. Aquele nosso velho convite para você, torcedor, simpatizante, você que está acompanhando a gente aqui, de repente não é torcedor do Palmeiras, mas quer acompanhar, deixa uma moral ali, tá? Na TV Palmeiras Fan, o canal oficial do Palmeiras no YouTube. Se inscreve no canal, né? Passou aqui de 2 milhões, hein? Números importantes aqui da TV do Palmeiras. Curte o vídeo se você gostar, mesmo se você não gostar. É o que eu sempre falo aqui, mesmo se você não gostar, curte o vídeo. Acho que deixar a moral pra galera que faz o técnico é uma coisa, a galera que faz o conteúdo são outros profissionais, tá, gente? Então é sempre importante dar uma moral para todos os profissionais envolvidos, tá? Vambora. Técnico Abel Ferreira após o empate entre Palmeiras e Novo Horizontino e Palmeiras, né? Novo Horizontino mandante. Eu acredito que esse último gol ali, literalmente nos acréscimos, pegou vocês de surpresa, time muito bem montado, né, no Novo Horizonte. Como que vocês analisam essa partida? Olha, falando sinceramente e diretamente desse lance, acho que serve de aprendizagem, não é? Jogo difícil, num campo difícil, com muito calor. Temos a bola completamente controlada no meio campo ofensivo, no último terço. Eles sabem que a melhor forma de defender 1-0 é ir à procura do segundo. Tivemos 2 ou 3 oportunidades de meter a bola na área, mesmo quando a bola estava aqui no corredor direito. Mas aqui todos somos responsáveis por tudo, portanto tenho a certeza absoluta que os jogadores quiseram fazer a melhor ou tomar a melhor decisão. Infelizmente serviu de lição, serviu de exemplo esse golo, mas o futebol é assim mesmo. Tenho a certeza absoluta que os jogadores que estiveram na ação queriam fazer bem,
fruto das dificuldades, fruto do cansaço, fruto das más decisões já no final. E o Novo Horizontino acabou por fazer o gol do empate, uma equipa muito bem organizada, com duas semanas a mais de trabalho em relação ao Palmeiras, mas primeiro jogo, seguimos. Eu acho que é isso, né? Acaba encontrando esses times aqui do interior, Novo Horizontino. Bom, rapidinho aqui, eu queria só repercutir essa primeira fala do Abel Ferreira, que ele fala ali que, realmente, né, que ele fala ali, imediatamente antes do gol, o Palmeiras tinha o controle da bola, né, mas ele cita ali, né, a gente teve algumas oportunidades até de fazer o segundo e não digo que foram oportunidades de fato, né, ele cita a questão do calor, do gramado, do cansaço, né, que assim, você não tá tão bem condicionado fisicamente, já estava no final da partida, você está cansado, as decisões que você toma dentro de campo, elas muitas vezes são precipitadas, e eu compreendo isso, tá? Não tô tirando isso da equação. Agora sim, o que o Novo Horizontino criou de oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo ainda, do meio para o final do primeiro tempo, assim, foi absurdo, e chegou a marcar o gol, né, que foi anulado e, na minha opinião, bem anulado. Mas o Novo Horizontino estava muito melhor que o Palmeiras. Estava muito melhor que o Palmeiras. Até o Palmeiras meio que achar o gol ali do Rafael Veiga. O Palmeiras, eu acho que ali, e aí quando já estava acabando o jogo, chegou ali perto dos 40, 47, 48, eu pensei, pô, vou gravar o podcast e falar, cara, assim, o importante é a experiência, né? O importante não é jogar bem, é a experiência. Você vai o Palmeiras sofreu e sofreu bem, mas teve a maturidade de segurar o resultado, né? E na verdade não conseguiu. Então, assim, a gente entende todos os contextos, é longe da capital paulista, temperatura muito difícil, muito diferente, bastante abafado. O interior de São Paulo é bastante quente, né? Para quem não conhece. E a gente entende todos esses contextos, né? A gente coloca isso na balança. Agora, é o que eu falei, cara. A partir do momento em que você entra em campo, aí você falar que a equipe teve 2 semanas a mais de pré-temporada, então aí você não tem que você não tem que falar isso numa coletiva. Aí você tem que criticar o seu trabalho, né? Assim, pô, os caras começaram 2 semanas atrás, então a gente deveria ter começado antes, né? Ou não? Ah, mas aí eu tenho minhas férias, o jogador tem as férias dele, tudo bem, então, legal. Então, se tá todo mundo ok, tá todo mundo de acordo, a gente vai começar depois e os caras vão estar melhor, tá tudo certo. Mérito deles, não vou citar isso não serve de argumento para, quase falando para palavrão, isso não serve de argumento para nada, né? Isso não serve de argumento para absolutamente nada. É só esse é o ponto que eu não concordo, né? Eu concordo que existem vários fatores que pesam e eu sempre sou ponderado e coloco isso na balança, né? Agora a atuação para mim foi muito ruim, de uma equipe que parece que nem teve pré-temporada, time caótico dentro de campo, em muitos momentos parecendo um time de peladeiros, com todo respeito, tá? A gente sabe que não teve muito tempo e eu contextualizo isso, mas volto a repetir, é o atual campeão brasileiro, a partir do jogadores que estão junto há muito tempo, mesmo a comissão técnica, a gente imagina que alguma coisa do sistema de jogo vai estar lá. E muita coisa não estava ainda, né? Então, assim, a gente coloca essa crítica porque por mais que não haja tempo e que fisicamente, tecnicamente estejam mal, existe um fator que nenhuma outra equipe tem. Pelo menos se a gente falar do Campeonato Paulista, que é o tempo de trabalho, é o tal do tempo de trabalho, né? E aí se colocar fatores como iniciar a pré-temporada antes, isso é relevante? Isso é relevante. Mas se isso é tão relevante, então você deveria ter começado antes. Ah, mas aí tem... Então, né, eu acho que isso não cabe, né? Só esse é o ponto. Fez uma boa campanha. Mas uma coisa, deixar um elogio aqui ao Abel. O Abel de muito bom humor, de muito bom humor, né? Durante o jogo, às vezes ele se irritou um pouquinho e tal, o que é normal, tá? O Veiga tomou uma falta, na minha opinião, assim, extremamente desleal, né? Extremamente desleal. Isso no primeiro tempo. E de muito bom humor, né? Então, assim, um técnico muito explosivo, muito temperamental. E quando tá de bom humor, a gente tem que dar uma moral também, né? Treinador do Palmeiras. Na Série B e, de fato, uma equipe muito organizada. Isso pega vocês de surpresa ou não? Não, nós sabemos o quanto é difícil, já é o terceiro ano que fazemos. O ano passado também começamos com um empate. Mas estar a discutir com vocês 2 semanas menos ou mais trabalho,
que a capacidade física neste momento conta muito, porque depois interfere nas decisões, quando o jogador está cansado comete mais erros na execução, não vale a pena. Parabéns ao Novo Horizontino, uma equipa competitiva, uma equipa que jogou em sua casa e acabou por ser muito feliz neste último golo, já que éramos nós que tínhamos a bola, éramos nós que tínhamos tudo para atacar a baliza do adversário, e acho que fica aqui mais do que tudo um aprendizado, porque a nossa equipa é vertical, a nossa equipa sabe que a melhor forma de defender 1-0 não é fazer posse de bola, a melhor forma de defender 1-0 é fazer 2-0, e foi isso que nós não fizemos. Tínhamos tudo para meter a bola na área, tínhamos jogadores na área a entrar, e tomámos outras decisões, e pronto, como te disse, todos somos responsáveis por tudo e estamos aqui para aprender e seguir em frente. Bom, ele falou mais uma vez, né, do tempo de trabalho, mas não vou estar aqui a falar, e parabenizou o Novo Horizontino. Eu acho que talvez deveria ser a única fala que ele deveria ter usado. Parabéns ao Novo Horizontino, souberam aproveitar melhor a sua pré-temporada, se mostraram uma equipe mais bem preparada fisicamente, tecnicamente, taticamente. Faltou a qualidade técnica, né, para de repente conseguir um placar, sair com um placar importante, um resultado importante no primeiro tempo já, mas isso não aconteceu. E aí valeu a resiliência, né? Valeu pela resiliência de uma equipe que lutou e que é muito bem treinada pelo técnico Eduardo Batista, né? Já foi treinador do Palmeiras, se eu não me engano. Enfim, um belo trabalho. Segundo ano já no Novo Horizontino, e como foi falado aí na coletiva também, jogando em equipe de Série B. Então, é uma equipe difícil, né? É uma equipe resiliente. Tem um trabalho importante que vem sendo executado ali, muito bem elaborado. Então, acho que essa fala talvez fosse melhor ele ter só falado disso. Parabéns ao Novo Horizontino, fizeram melhor a sua lição de casa, aproveitaram o fator casa. Torcedor, que fez bastante barulho a favor do Novo Horizontino, apesar de muitos torcedores do Palmeiras lá também. Acho que esse talvez deveria ser um discurso, né, mais relevante nesse momento. Parabéns ao adversário. A gente não aproveitou bem. E é isso. O peso, você disse, né, 2 semanas a mais que o Horizontino tem à frente de preparação para o Paulistão. O peso dessa curta pré-temporada para esse início do Campeonato Paulista. É muito grande, como é que eu te vou dizer? Como é que vocês explicam, por exemplo, o ano passado o Água Santa ter chegado à final? Porque se preparou muito bem antes, estão equipas que estão em dezembro e novembro já se estão a preparar. Nós ainda acabamos, nem o título festejamos, né? Digamos assim, porque acabou, fomos logo todos de férias, porque há um período que nós temos realmente que desligar do futebol, por cansaço emocional. Claro que tem muito peso, e não só peso, como este tipo de equipas, não falo no Novo Horizontino, são equipas que são preparadas para fazer esta competição. São equipas que estão todas no futebol, primeira e segunda divisão. É um campeonato extremamente difícil e competitivo. E cada ano que passa, cada vez mais bem organizado. Como te digo, tenho pena que haja tantos jogos, mas é assim, porque não nos dá tempo para nós prepararmos como devíamos. Nós preparamos a pré-época a competir. Lembro-me de acabar o ano e dizer-vos, só em pensar que dia 20 ou 21 acabamos no dia, já não sei, 6 ou 7, só em pensar que no dia, vamos de férias, e no dia 20 ou 21 já estamos a competir outra vez. É sim, e pronto, e temos que saber lidar com estas situações. Como te disse, dar os parabéns ao Novo Horizontino, porque acreditou até o fim e leva daqui um ponto e nós levamos outro e seguimos em frente. Existe um planejamento de quantas rodadas? Bom, deixa eu... O Palmeiras estará É com a futebol, engrenagem olha, aumentada. essa é a boa ideia. Isto é futebol e não só o Paulistão, como o Brasileiro, como a Copa, elas não são só abertas para o Palmeiras ganhar. As competições são abertas para todo mundo concorrer e todo mundo ganhar, não é só para o Palmeiras. Não é só o Palmeiras que compete para ganhar, somos todos. E portanto, é verdade, o Palmeiras nesta competição ganhou 2 vezes seguidas, é o atual detentor, e vamos procurar defender com unhas e dentes este título até ao fim. Mas como disse, este título, estamos a falar especialmente deste título, ele não é só aberto ao Palmeiras para competir, ele é aberto a todos. E depois vai ganhar quem for mais competitivo, quem teve mais tempo para preparar, quem cometer menos erros, e quem for mais feliz, porque, como te disse, este último golo, volto a referir, nós estamos com a bola em nosso poder, e uma equipa como a nossa, noutras circunstâncias mais lúcidos,
não iríamos sofrer este golo, mas que sirva de lição para nós, com 2 semanas de trabalho, com muito calor, vir aqui. Começamos com o ano passado com um empate, mas as nossas intenções são sempre as mesmas. É impossível em qualquer competição que o Palmeiras não entre para ganhar. Nós não escolhemos competições, escolhemos jogos. Infelizmente hoje o nosso adversário, e muito sinceramente acho que pelo jogo todo, porque às vezes o futebol nem sempre é justo, mas pelo jogo todo acho que o nosso adversário sinceramente até mereceu o empate. Ele falou que o Novo Horizontino terminou falando que o Novo Horizontino mereceu o empate. Para mim, mereceu a vitória, tá? Mereceu a vitória. Jogou mais que o Palmeiras praticamente durante o jogo inteiro. Teve as grandes oportunidades, várias e várias vezes lançando a bola ali nas costas da defesa do Palmeiras, sempre pegando na correria, né? Perceberam que tiveram esse entendimento de que o time do Palmeiras estava lento e cansado e o tempo todo jogando a bola nas costas dos defensores, jogando nessa velocidade. O Palmeiras não sanava esse problema no primeiro tempo e no segundo tempo isso aconteceu também algumas vezes. Então, para mim, o Novo Horizontino merecia até ter saído vencedor, tá? Mas a questão não é merecimento, é o resultado que é construído. E o Palmeiras conseguiu um empate importante. Agora ele fala, né? E aí, é sempre importante tomar cuidado, né? Sempre importante tomar cuidado, porque ele fala assim, pô, o Água Santa, por exemplo, é uma equipe que se preparou apenas para o Campeonato Paulista. Isso é verdade. Isso é verdade. Não adianta a gente falar aqui que, não, o Água Santa se preparou por uma temporada longa. Até porque logo após o Campeonato Paulista, eu me recordo, foi muito falado que o Água Santa iria encerrar as suas atividades naquela temporada, porque ia trocar a iluminação, né, do estádio, enfim, ia melhorar a estrutura para poder realizar jogos do Campeonato Paulista nessa temporada, né, em seus domínios. Então, sim, de fato, é uma equipe que fez toda uma preparação focada no Campeonato Paulista. Só que eu acho que isso não é justificativo. Não é justificativo para, por exemplo, um Corinthians não ter chegado à final, um São Paulo não ter chegado ao final, tá? Até porque, por mais que ali a gente tinha um grupo muito bem fechado, muito bem treinado, inclusive pelo atual técnico do São Paulo, o Thiago Carpini, a gente tem nas grandes equipes uma infraestrutura de profissionais de análise de dados, né? De análise estatísticas, profissionais da área da saúde. Então, tem nutricionista, tem fisiologista, tem fisioterapeuta, né? Tem uma série de maquinários para ajudar, para analisar risco de lesão, para auxiliar na recuperação, na regeneração muscular, para ajudar quando o atleta tem qualquer tipo de lesão. Os melhores centros de treinamento, para você sempre treinar nas melhores condições e minimizar o risco de lesão, isso em treinamento, não em jogo. Então, eu acho que não é desculpa que, por exemplo, um Corinthians, um São Paulo, um Santos não tenham chegado à final do Campeonato Paulista. Por mais que, volto a repetir, concordo aí com a fala do Abel, a gente tem equipes no Campeonato Paulista que se preparam apenas para uma competição, e o Água Santa foi assim o ano passado. Agora, para mim não é suficiente, né? Para mim não é uma base de argumentação suficiente para justificar o porquê que de repente o Palmeiras não ganhou, o porquê que as grandes camisas, né, as grandes torcidas, por exemplo, só o Palmeiras chegou à final do Campeonato Paulista contra o Água Santa e ainda perdeu o primeiro jogo. Perdeu e ainda perdeu de forma categórica aquele jogo. Não foi uma derrota qualquer, foi uma derrota categórica ali que o Palmeiras tomou do Água Santa, né? Assim como venceu de forma absolutamente avassaladora o segundo jogo, tá? Antes que o torcedor fique bravo. Mas é só isso, né? O ponto que eu quero chegar é isso. Por mais que a gente tenha equipes que se preparem apenas para o Campeonato Paulista, eu acho que o poder financeiro e a estrutura que tem as grandes equipes do futebol paulista, que eu já citei, né? Vou citar mais uma vez, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, eu acho que essas equipes deveriam, não é suficiente, tá? Não é suficiente, eu acho que essa argumentação não é suficiente para justificar o porquê que o Água Santa chega na final e os outros não. É óbvio que tem outros componentes, incompetência, né, no planejamento do futebol, isso é verdade, isso tem muito, tá? Isso tem bastante. A gente tem jogadores que de repente eu me recordo que o São Paulo teve
aquela confusão, aquele atrito do Rogério Ceni com os jogadores, disseram que ele era muito grosso, né? Enfim, tinha problema de relacionamento e tudo mais, chegou apontando o dedo, pegando o jogador pela camisa, enfim. Existem uma série de fatores, existe uma série de componentes, né? Mas, volto a repetir, pela qualidade individual dos atletas. Esse é o primeiro ponto, qualidade individual dos atletas. E toda a estrutura, o salário que eles recebem, que já deveria ser motivo deveria ser um ponto importante para motivar esses atletas. Fora toda a estrutura que eu já citei. Eu acho que, né, com relação também à logística, né? Muitas dessas equipes que eu citei, tirando o Santos que está no litoral, mas o Corinthians e o São Paulo estão na capital paulista. Uma logística absolutamente privilegiada se essas equipes de repente decidirem pegar um avião. A gente vai pegar um avião para o interior paulista, de lá a gente pega o ônibus e reduz o tempo da viagem. As equipes do interior muito dificilmente vão pegar um avião. Eles vão pegar um busão, um ônibus e vão encarar aí uma longa viagem até o destino para conseguir disputar o Campeonato Paulista. Então, eu acho que é um ponto relevante, sim. É a verdade também, sim. Mas eu não acho que é suficiente para justificar por que de repente o Palmeiras começa tão mal, ou por que o Corinthians, o São Paulo, o Santos não chegam à final. Acho que não é relevante. Foi perguntado em relação a quanto tempo, de repente, o Palmeiras vai levar para estar na sua melhor forma. Difícil saber, é difícil saber. O Abel também desconversou, não dá para cravar números, né? É muito difícil cravar números, é muito difícil você... daqui a 3 jogos vai estar tudo certo. Não dá para saber. Tem equipes que demoram mais, tem equipes que demoram menos, e às vezes tem equipes que fisicamente está todo mundo bem, mas o entrosamento não está legal, né? O treinamento não está funcionando. Então, o que foi que aconteceu, de repente, até com o próprio Corinthians, com o Lázaro, né? No meu entendimento, muitos jogadores até estavam bem já fisicamente, tecnicamente, mas em relação à parte tática, não estava funcionando legal. Então, existe uma série de fatores, né, que podem acelerar ou retardar o processo de uma equipe estar na sua melhor forma. Abel, sobre também quesito de reforços, transferências, você acha que o time sente, porque a gente estava com alguns desfalques, como que você enxerga isso? Eu acho que acima de tudo o que a equipa sente neste momento é que ainda estamos em processo de carregar baterias, estamos num processo de puxar pelos nossos jogadores, cada vez ter mais confiança, olear a máquina, voltarmos aos nossos níveis competitivos que nós sabemos, e hoje a equipa, tenho a certeza absoluta, porque eu vi isso, deu o melhor que podia hoje, agora que há margem ainda para nós continuarmos a crescer nas nossas capacidades físicas, sim. Em relação aos reforços, entraram 3, saíram 3. Nós com o tempo vamos analisar o que ainda temos que fazer, o que ainda temos que ajustar. Sabemos que vai haver saídas a meio do ano, sabemos que há jogadores, o preço de ganhar títulos é este, todo mundo quer vir aqui buscar os nossos jogadores. Eu acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o lado e o balanço financeiro do nosso clube. Agora vamos deixar continuar este Paulistão e depois fazer os ajustes que devemos fazer, perceber quais são os nossos jogadores que vêm da formação que nos vão dar resposta, ou se temos que esperar mais ou menos. Temos o Luís, temos o Estevão, por exemplo, o Luís hoje que nos jogou é um jogador que nós acreditamos muito, mas vamos ter que continuar e ver que resposta é que eles vão dar, e depois, como sempre fazemos, na altura certa, no momento certo, dar as respostas e fazer os ajustes que devemos fazer. Última pergunta. Bom, vou finalizar aqui, gente. Vai para a última pergunta, mas a gente já está com um podcast bem longo também. Eu vou encerrar aqui. Ele falou, né, da questão do próprio Palmeiras, né, que venceu o título e precisava recarregar as baterias. Eu concordo com isso, né? Você trabalha tanto, você precisa ter um descanso. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ser robô e falar, pô, começa não tirar um dia de férias, depois volta para se preparar para o Paulista. Não é esse o ponto. Agora, sim, eu entendo que existe uma necessidade, né, de você parar, recarregar as baterias, fazer outras coisas, senão você vai ficar pilhado, vai perder a cabeça. Agora, que isso não sirva como justificativa para o início de temporada ruim. Eu entendo que todo mundo tem que descansar, isso faz parte, isso é importante. Agora, se os titulares precisam de mais tempo, então vamos trabalhar com a garotada da base, até porque a garotada foi eliminada de forma até um pouco precoce da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por que não fazer como tantas outras equipes fazem? Iniciar o campeonato com jogadores... Aí tem coisas, motivos comerciais e tudo mais. Eu acho que aí vai de equipe para equipe e de campeonato para campeonato. Agora, esse é o ponto, né? Se
Pô, precisamos descansar. Qual que é a troca que a gente tem que fazer aqui? Pô, vamos começar a temporada mais tarde. Pô, vamos começar mal. A gente pode perder pontos importantes. Pô, então vamos, né, começar com um time com uma galera, com uma garotada aí que tá mais entrosada, tá querendo recuperar confiança depois de uma eliminação na Copinha, por que não, né? Então acho que existem uma série de fatores, uma equipe com o Palmeiras muito bem administrada, eu acho que tem que usar isso. Volto a repetir, não tô aqui criticando quando o Palmeiras começou as suas atividades, quando iniciou sua pré-temporada. Eu só acho que isso não pode servir como justificativa para colocar uma disparidade entre a equipe da capital, rica, poderosa, atual campeã brasileira, com uma equipe do interior e dizer que eles estão melhor porque eles começaram a pré-temporada mais cedo, né? Então, isso todo mundo sabe, isso acontece todo ano, por isso que eu sempre falo que isso não dá pra gente também ficar passando só pano e falar, não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso acontece de fato, né? Não vou ser leviano aqui, isso acontece de fato. Agora, se isso acontece todo ano, então você precisa encontrar uma forma, né, de trabalhar melhor. Então, como é que a gente vai fazer? Pô, vamos colocar uma garotada? A gente pode perder do mesmo jeito, sim, a gente pode perder do mesmo tempo, mas pelo menos os caras estão com mais ritmo de jogo, vão se entregar um pouco mais, vão correr um pouco mais. Enfim, pode ser um jogo caótico? Pode, mas isso vai dar mais tempo para a gente se preparar. E quando o time titular começar de fato, os caras vão começar voando. Eles vão começar, né, em cima na crista da onda, se a gente pode dizer assim, né? E aí, falando sobre reforços, o Abel falou brevemente sobre reforços e em relação a possíveis novos reforços, ele cita a questão da base. Acho que isso é importante, uma mudança importante. Não uma mudança, né? O Abel já falava isso, já começou. O ano passado ele já mostrava uma certa frustração da dificuldade em relação à dificuldade que o Palmeiras tinha de trazer grandes jogadores. Ele falava até da gestão, elogiava a gestão, que não ia cometer loucuras para contratar jogadores. E em dado ponto ele começou a dizer que a base era a solução. A base era onde eles iam buscar os reforços. Essa temporada já mudou o discurso totalmente, né? Ele já inicia a temporada falando em relação à base, de buscar os reforços na base. E eu acho que esse tem que ser o caminho. É uma coisa que não é oportunismo, eu venho falando isso há muito tempo. O Palmeiras tem a melhor, apesar da eliminação precoce na Copa São Paulo, o Palmeiras tem, para mim ainda, né, em termos de, eu sempre falo aqui, quando você ouve os comentaristas esportivos falando, quando eles falam da base do Palmeiras, eles simplesmente falam que é algo diferente, né? O Palmeiras de fato tem talvez os melhores jogadores da base do Brasil. E por que o Palmeiras não potencializa? Por que o Palmeiras não consegue revelar nenhum grande craque, né? O mais recente é o Endrick, mas tem apenas o Endrick. Né? Por que o Palmeiras não... Eu acho que aí houve um aprendizado importante do próprio Abel Ferreira, e aí buscar uma garotada da base para reforçar o titular. Óbvio que tem todo um tempo de maturação física e também psicológica, né? E também mental, para que o atleta consiga lidar com as redes sociais, com a correria do dia a dia, entrevistas, o assédio, né, da galera, enfim, balada, curtição, mas eu acho que ele aprendeu muita coisa e eu acho que esse tem que ser o caminho, né? Depois desse aprendizado, opa, a base está aqui, ela é forte, jogadores promissores, muito valiosos, então vamos revelar. Vamos pôr esses caras para jogar, tá? Gente, é isso. Eu vou finalizar por hoje. Me delonguei, tá? Não ia falar tanto, mas estamos aqui quase 1 hora. Enfim, tá? A gente vai te seguir acompanhando, tá? Não consegui nem falar muito de copinha, mas vamos devagar se vai ao longe, né? Devagar se vai ao longe. Então, com o convite aberto, a gente vai trazer mais notícias esportivas, deixar os créditos mais uma vez ao GE, ao canal do Palmeiras, TV Palmeiras Fã. E vamos acompanhar os jogos, tá? Segunda rodada já vai começar, vai ter São Paulo em campo, tá? Amanhã já tem São Paulo entrando em campo, então vamos acompanhar, tá? Terceira rodada do Campeonato Carioca também tá. Já começa no meio da semana, na quarta-feira. Então de tudo um pouco a gente vai acompanhando devagar, tá? Vamos tranquilinho, vamos com calma e vamos retomando, tá? O ano tá começando, já começou, né? Tá no final de janeiro. Mas como o carnaval é no começo de fevereiro, a gente retoma com mais força, né? Com mais velocidade após o carnaval. É isso, tá, gente? Muito obrigado vocês que nos acompanham aí. Deixa uma moral pra gente, dá uma força, tá? Valeu demais, um forte abraço. E ao longo dessa semana a gente vai voltando devagar, tá? Tchau.